A paz do Senhor. Passo a gravar um vídeo intitulado O Pecado Impede Deus Operar na Igreja? Este é o tema do nosso estudo de hoje. Vou repetir. O pecado impede Deus operar na igreja? Romanos 6,14, vamos ler, para nossa meditação. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. É o que nós aprendemos. É o que nós aprendemos. Olha, irmão, escuta essa, que eu vou te falar agora. Existem muitos ensinamentos no nosso meio. Quando eu digo no nosso meio, não me estou me referindo a uma denominação só. No meio da igreja. A igreja não só é uma denominação evangélica. São todos os salvos do mundo. De todas as denominações evangélicas. Muitos ensinamentos no nosso meio errados. E precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado. Desde o início de minha fé, ouço crentes e pregadores ensinarem que, existindo pecado na reunião evangélica, Deus não opera. Foi o que eu aprendi, foi o que você aprendeu. E ainda estamos aprendendo, ouvindo esses ensinamentos antibíblicos, porque o ensinamento que a Bíblia não cobre, não apoia, não tem respaldo bíblico, são heresias, são ensinos antibíblicos. Aleluia. Será correto esse ensinamento? Que por existir pecado na reunião, Deus não opera? Será que esse ensinamento, como eu aprendi, você aprendeu, ainda hoje eu ouço, você ouve, é correto? Eu vivo para defender a doutrina bíblica. Defender o que é de Deus. Não importa que bata em fulano ou beltrano. Fulano ou beltrano não gosta, não importa. O que importa é, meu Deus, receber o meu trabalho. Saber que eu estou fazendo certo. Em qual parte das escrituras sagradas se encontra esse ensinamento? Que por existir pecado na igreja, Deus não opera na igreja. Está escrito aonde? Você sabe explicar? Muitos ensinamentos errados têm recheado os ensinamentos bíblicos deixado por Deus nas páginas das Escrituras Sagradas, e temos aceitos como verdadeiros ensinamentos. Muitos ensinamentos errados se infiltraram no seio da igreja e, infelizmente, temos aceitados como os verdadeiros, sem serem verdadeiros. Mas por ter cheiro de um ensinamento correto, aí a igreja aceita. A coisa é séria. Aleluia. Essa
frase não é bíblica, mas sabemos e cremos que a força maior combate a menor. Essa frase, repito, não é bíblica. Ou melhor, esse ensinamento, esse pensamento não é bíblico. Que existindo pecado na reunião, Deus não opera. Não é bíblico. Sabemos que não é bíblico essa frase que eu vou dizer agora, mas é correta. A força maior combate a menor. A força maior combate a menor. Recebendo e crendo nessa frase popular, como pode a força menor, que é o pecado, dominar a força maior, que é o poder de Deus? Como é que pode? A força menor, que é o pecado, ter domínio sobre o poder de Deus, que é maior. Como é que pode? Porque se Deus não pode operar em uma reunião evangélica, porque existe pecado, então o pecado está tendo mais poder, mais força do que o próprio Deus. E que Deus é esse? Veja como diz o versículo do texto. Romanos 6,14. Vou repetir. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não tem domínio sobre mim. Não tem domínio sobre você. Sou um cristão verdadeiro. O pecado não tem domínio. Pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Este versículo diz que o pecado não tem domínio em nossas vidas. E como tem domínio sobre a pessoa de Deus, não deixando ele operar no meio de seu povo? Por quê? Não tem domínio sobre a minha vida, nem sobre a tua vida, meu irmão. O pecado. E como é que ele tem domínio sobre o poder de Deus? Tem domínio sobre Deus, não deixando ele operar no meio da congregação por conta de um pecado no irmão e uma irmã. Esse ensinamento está fora do texto bíblico. Está fora do modelo bíblico. Está fora do modelo de Deus. Precisamos ter muito cuidado com muitos ensinamentos errados que estão na igreja. Essa crença é herética. Essa crença é herética. E não divina. Nada impede o nosso Deus operar. Nada. Vê o que ele diz. Em Isaías 43:13. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43:13. Opero, vamos ler. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ele querendo dizer, eu querendo operar na minha igreja, qual é o pecado que vai impedir? Qual é o demônio que vai impedir?
Qual o diabo que vai impedir operar no meio do meu povo? Qual? Aleluia. Meu irmão, temos que depositar confiança e crença na Bíblia, na palavra de Deus. Não é apenas no que ouvimos dos púlpitos. Muitas coisas que saem dos púlpitos são corretas. E uma grande parte são heréticas. E aqueles que não têm conhecimento da palavra, recebem e engole, como que seja de Deus sem ser. Isso tem matado e prejudicado muitos crentes. Coisa séria. Analise uma coisa. Analise bem o que eu vou falar agora. Jesus possuía 12 apóstolos. Um deles era ladrão. Judas Iscariote era ladrão. João 12,6. Vamos ler. João 12,6. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Judas Iscariote. Ainda no capítulo 13, versículo 29, diz assim: porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Ele era ladrão. Era ladrão. E além de ladrão, Jesus disse que ele era um personagem muito mau. Veja o que foi Jesus disse. João capítulo 6, versículo 70. Respondeu Jesus: não vos escolhi a vós, os 12? Um de vós é um diabo. O diabo estava no meio da reunião da igreja. Eu digo igreja porque a igreja ainda não tinha ainda surgido, mas eu digo igreja porque Jesus estava presente e os apóstolos, seus filhos, estavam presentes. Embora que ainda oficialmente não era a igreja. Era o povo do Senhor. Judas no meio, ladrão, diabo, demônio no meio. Agora escute essa. Me responda se você sabe responder. Você sabe. Quantas vezes Jesus deixou de curar doentes, expulsar demônios, dar vista a cegos, fazer surdo ouvir, mudo falar, ressuscitar mortos e fazer todos os tipos de milagres, pois existia um ladrão no meio deles. Quantas vezes Jesus deixou de operar? Ou tem um ladrão, um diabo no meio deles? Me responda. Você tem resposta a essa pergunta? Jesus deixou de operar algumas vezes? Ele deixou de operar por conta da incredulidade do povo, às vezes. Mas por conta de pecado, não. Operado no meio do povo dele, não. No meio dos 12, não. Não. Meu irmão em Cristo, queres fazer a obra de Deus certa?
Estuda a Bíblia e seja um obreiro de oração. Quer fazer a obra de Deus como Deus quer que seja feita? Estude a Bíblia e seja um homem de oração. Certo? Certos são os ensinamentos da Bíblia, não do homem. Meus ensinamentos não são certos. Os ensinamentos certos são da Bíblia, aqueles que eu e você ensinamos dentro do padrão bíblico. Extraímos daqui e entregamos à igreja, com todo respaldo. Mas Jesus deixar de operar, Deus deixar de operar no meio do seu povo, por conta de pecado no meio da igreja, não é bíblico, meu irmão. Aprenda essa. Não é bíblico, não é correto, é heresia. Quem procede dessa maneira são os espíritas. Nos centros espíritas, eles todos reunidos. Se surgir no meio deles uma pessoa que tenha contato com Deus, os demônios não descem. Os demônios não descem. O pastor João de Oliveira, de saudosa memória, eu conheci bastante, fez essa experiência. Entrou no centro espírita para assistir, sem dizer que era crente, e o demônio não desceu. Foi obrigado a ele sair para o demônio descer. Um amigo meu que mora em Caruaru, do mesmo jeito. Entrou no centro espírita e o demônio não desceu. Porque disse que tinha coisa estranha no meio. Os homens chegaram, expulsaram e tiraram ele. Descobriram que era ele. Crente. Eu com minha família morávamos em uma casa e de frente tinha um centro espírita muito grande, muito forte. Ainda está lá. Meus filhos são músicos e quando começavam a ensaiarem lá em casa, na casa que nós morávamos, o centro espírita não funcionava nada, porque os demônios não desciam. Eles esperavam meus filhos terminarem de ensaiarem em nossa casa, para poder os demônios descerem. Por quê? Porque Deus é superior. Combate a força menor. Mas Deus deixar de operar por ter um pecado dentro da igreja? Isso é conversa. Existem muitos ensinos heréticos, penetraram e estão dentro da igreja, meu irmão. Como ensinamento verdadeiro. E você, muitas das vezes, você e muitos irmãos, por faltar conhecimentos bíblicos, recebem como que seja de Deus. Não existe isso. E a pergunta permanece de pé. O pecado impede Deus operar na igreja? A resposta é não. Deus é superior ao pecado. É superior aos demônios. Superior a Satanás. Nada impede. Operando eu, quem impedirá? Temos que estar apegado com esse livro ali. E andar de joelhos. São duas coisas que o cristão não pode esquecer. Estudar a Bíblia e estar em oração. Querido Deus, muito obrigado, meu Pai. Amém.